Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Bem-vindo de volta! Se você já acompanha a gente há algum tempo, muito bom ter você aqui de novo. Se você acabou de chegar, esse é um canal aqui, Somar XP, que tem diversos conteúdos sobre SAP Business One e tudo que gira em torno aí desse ecossistema SAP. Então, convido você a conhecer um pouco mais sobre os nossos vídeos, mas depois que ver esse aqui de hoje, hein? Estamos gostando muito sobre o tema da Service Layer, tá rendendo aí bastante visualização. Então tá tendo um certo destaque. O vídeo passado a gente trouxe algo bem específico, que inclusive existem poucos conteúdos aí disponíveis de forma gratuita para consumir. E se você não conferiu, dá uma procurada aí nos nossos vídeos mais recentes que você vai facilmente localizar, beleza? Vamos para o vídeo de hoje, vamos ainda explorar um pouquinho mais da Service Layer. E antes de mais nada, confere seu botão de inscrição aí e deixa um like pra gente. Nós vamos falar sobre uma continuidade daquilo que foi falado na semana passada. Aham. Porém, imagine que na hora que a gente estava construindo aquela URL, aquele link gigantesco, né, a gente pode entrar em alguns cenários um pouco mais complexos, onde vai ter mais tabelas, onde vai ter mais dados para ser colocados ali Claro. dentro, Uhum. né? E a SAP, como a SAP, já pensou em tudo isso de outras maneiras, né? E uma delas vai levar a gente lá para uma das nossas lives que foram realizadas aí anteriormente sobre o Analytics, sobre a parte do SAP, a camada do SAP Analytics, onde a gente consegue produzir o que nós chamamos de views, né? De visualizações, de instruções previamente armazenadas de consulta. Só que lá a gente utilizou essas views, né, essa view em Aham. específico, para montar um dashboard, um KPI, alguma informação visual dentro do cliente do SAP. Porém, eu também posso utilizar essa view para alimentar a camada de serviço do SAP Business, do One, e eu garanti, por exemplo, que toda aquela consulta que a gente fez na anterior possa estar disponível, tá? Não necessariamente a gente vai executar aquela, mas a gente vai pegar a mesma que a gente utilizou lá no vídeo de Analytics. Então, se você não viu a live do Analytics, vai lá, dá uma olhadinha, aprenda o processo de criar uma view, de criar a projeção, criar os componentes de uma view e publicar isso dentro do SAP. Daí, aqui nesse vídeo, a gente vai explicar rapidamente como eu coloco essa view na camada de serviço, em que momento que eu faço isso Hum. acontecer aqui dentro do processo, e daí a gente vai lá para nosso querido aplicativo novamente, o Insomnia, para conectar. Estamos aqui no nosso cliente do SAP Business One, na sua versão 10, e mais uma vez nós não iremos navegar muito nele hoje. Nós vamos minimizar ele aqui e vamos para outro momento do processo, tá? Então, o que eu quero trazer logo de cara para nós aqui? O nosso querido HANA Studio. Né? Então, Uhum. lá no vídeo da Analytics, a gente apresentou como construir isso aqui, né? Criar as projeções, atribuir tabelas, criar o join, aggregation e então disponibilizar o conteúdo aqui na minha camada semântica. Então, essa view, né? Se eu testar ela aqui, ó, clicar no Data Preview, eu vou enxergar como esses dados, né, tecnicamente vão ser lançados dentro dos relatórios, dos dashboards em Sim. geral, né? Uhum. Só que, e aqui, especificamente, é uma consulta onde eu já unifico o parceiro de negócio, né, o card code ali que está na minha nota fiscal, junto com o cadastro de vendedor, do vendedor que está atribuído aquele documento, e eu consigo visualizar, né, tanto o número do documento quanto, deixa eu pegar por aqui, né, quanto a data em que esse documento aconteceu, o nome do cliente, o nome do vendedor e o valor, né? Então eu já Uhum. estou montando uma conexão de alguns dados dentro do meu processo. O que lá na camada do Service Layer, se nós fôssemos montar essa mesma consulta, a gente teria que utilizar aquele modelo do cross-join feitos no vídeo anterior. Agora aqui, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso pegar essa view, né, executar lá o meu processo de export e tudo mais, e dentro do meu aplicativo do Context Package Tool aqui, eu consigo, né, então eu vou mostrar aqui rapidinho,
Selecionando, então vou só preencher algumas informações para passar para a próxima etapa. Na hora que eu estou exportando, criando o meu pacote, né, para importar isso dentro do Business One, eu tenho uma coluna aqui que chama Enables for Service Layer. Tá? E isso aqui a gente não falou disso da outra vez, né? Eu até havia comentado que a gente poderia citar em outro vídeo e agora a gente chegou nesse momento. Então, quando eu habilito essa opção aqui, o que eu estou dizendo para o SAP? Olha, esta view, né? Essa calculation view aqui, ela pode ser disponibilizada dentro da camada de serviço. Mas por que pode ser disponibilizada? Porque no momento em que a gente fizer o import, então a gente vai acessar aqui o nosso definição geral, gerenciamento de modelos, e dentro do gerenciamento de modelos, quando eu importar este modelo, então eu vou clicar aqui, ó, no desktop, new folder, minhas vendas, vou clicar aqui no modelo e vou dar o meu open. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai disponibilizar então essa coluna. Olha só, se eu for em outro caso aqui, ó, a coluna não está disponível. Tá vendo? Expor camada de serviço. Sim. Já nesse pacote que foi gerado com aquela opção do Enable for Service Layer, daí sim a pessoa que importar esse modelo dentro do SAP pode pedir então para esse pacote, né, ficar disponível, para essa view ficar disponível na camada de serviço. Então eu tenho dois passos. Eu tenho o primeiro passo de montar o pacote habilitando essa view para a camada de serviço. E aqui no gerenciamento de pacote eu tenho que marcar para dizer, ó, ela está disponível na camada de serviço. Sim. A partir dali, pessoal, é a mesma coisa que foi falada lá. Regra de autorização de acesso a view, o usuário que está conectado na Service Layer, se ele tem acesso, ele também vai conseguir executar. Então, aí todos os processos vão ser similares. O que vai mudar? Então, acessando aqui o nosso querido Insomnia, qual que era o detalhe? Se eu quero buscar, por exemplo, as notas fiscais, eu colocava diretamente na minha rota aqui, ó, do HANA, total, caminho do servidor, eu colocava aqui, por exemplo, aqui invoices. E aí eu mandava buscar essas informações, né? Então ele vai trazer para a gente aqui as notas fiscais. Certo. Quando eu quero puxar uma view, eu vou ter um caminho aqui específico que é sml.svc, tá? Isso é uma informação fixa, específica já e está dentro da documentação. Então, Isso que eu ia comentar, tem tudo na documentação a referência. Exatamente. Então, se a gente acessar aqui, no caso, a minha página número 55, ó, a documentação mostra exatamente o que tem que ser feito, como eu monto a view lá, né? Eu tenho que checar o componente aqui do expor, né? Tem todas essas informações aqui e aí ele vai dar para a gente então a rota, né? Logo mais abaixo aqui, ó, para como eu faço essa execução. Então, aqui, depois que eu definir essa rota sml.svc, eu coloco o nome, né, da visão, o nome da view. Sim. Então, eu venho aqui, posso colocar lá minhas vendas. Quando eu clicar aqui para enviar, ele vai trazer todos os dados da mesma maneira como foi carregado lá na view. no meu data preview. Tá vendo? Então, teoria aqui, ó, o meu primeiro documento, né? Se eu olhar aqui, 31 mil. vai estar exatamente na mesma sequência. Tá? Então, tudo que eu preparei dentro da minha view vai ser executado aqui. Só que aí tem um outro detalhe, mana. Vamos dizer que eu estou usando essa view, né, para conectar ela a uma outra aplicação, uma aplicação de terceiro, a um site. Eu estou criando uma página para o meu cliente acessar e ver as informações dele, por exemplo. E nisso eu gostaria que viesse só os dados daquele fornecedor ou algumas informações específicas. Então, eu posso, da mesma maneira que nós fazemos na outra, criar aqui os meus query params, né, que são os parâmetros de consulta dentro da URL, onde eu falo que eu quero, por exemplo, trazer somente os documentos
do card code e que, por exemplo, C30.000. Né? Então, vou clicar aqui no enviar, ele vai trazer só os documentos daquele carinha lá. Nesse caso, é importante entender, e aí eu não vou falar nesse vídeo, pessoal, porque senão fica muito longo, né? Aí a gente tem que fazer outro vídeo para esse detalhe, mas nesse caso eu estou executando a minha view com todas as informações e o sistema está filtrando depois. Beleza? Certo. Eu poderia ter esse filtro lá na minha view e por aqui eu passar esse filtro antes de executar a view e aí naturalmente o tempo de execução dessa consulta vai ser reduzido. Então também Muda há a regra lógica da consulta isso. para o Então mesmo resultado. aqui eu busco tudo e filtro depois. Tecnicamente eu poderia montar uma calculation view que já filtra e apresenta depois, tá? Então tem uma forma de economizar passos, ganhar performance, e tem alguns pontos ali que depois a gente pode trazer o conteúdo se vocês quiserem, mas deixem no comentário aí que eu só vou trazer esse se o pessoal comentar. Boa. Beleza? Só que aí, mano, vamos dizer que eu queria, na verdade, o total de vendas de todas as notas fiscais desse cliente, né? E daí eu vou usar um outro recurso dentro da camada de serviço, tá? Que também está disponível para qualquer outra rota, para notas fiscais, para entre outras coisas, que é o agregação, né, que é o processo de aggregate, que é onde eu quero somar, posso contar, posso pegar a maior nota fiscal, a menor nota fiscal daquele cliente ou de todos os clientes, tá? Então, primeiro eu vou tirar o filtro aqui só para a gente poder entender como isso funciona, né? Digamos que eu quero trazer somente o valor por cliente, né? Então, eu poderia fazer aqui, ó, select igual card code e o nosso doc total. Beleza? Se eu fizer isso, ele vai trazer as duas colunas, mas ele já está somando? Não. Não está somando. Ele só está trazendo, filtrando a quantidade de dados que ele está exibindo. Exatamente. Então, ele só está trazendo essas duas colunas. Por transação. Uhum. Para fazer isso, eu vou utilizar um outro método que se chama apply. Tá? Então, quando eu uso o parâmetro apply aqui dentro da minha URL, estou dizendo para o serviço que ó, eu vou te passar algumas instruções de agrupamento. Tá? E aí, dentro desse processo, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu quero trazer o total somado. Então, eu vou colocar aqui aggregate. Deixa eu só pegar aqui a colinha para ficar mais fácil de escrever, né? Aggregate, vou colocar aqui o doc total with sum as e como eu quero nomear, vai ser a soma do doc total, tá? E eu vou clicar no send, né? E eu não precisava das aspas duplas aqui, pessoal, desculpa. Olha lá, ele trouxe tudo. Uhum. Só que eu não quero a soma de todos os dados, eu quero a soma de todos os dados por cliente. Então, ainda aqui, eu vou utilizar um outro cara que se chama group by, tá? Esse group by vai ser por card code, vírgula, e o aggregate, que é a soma de cada um desses caras. E aí eu vou clicar no send aqui. Faltou um parênteses no final aqui, ó. Faltou eu fechar ele. Pronto. Ah lá, que bonitinho. Então agora eu já estou trazendo o total daquele cliente e somado por ele. De todas as transações. Então, olha só que interessante. Vamos pensar num outro cenário hipotético. Eu busco todos os dados, depois eu somo. Uhum. Aqui não, eu já estou pedindo para o SAP me entregar todos esses dados agrupados, somados, ou, né, aí tem vários outros cenários, por exemplo, quero saber quantas notas fiscais eu já tive para um determinado cliente, né? Uhum. Quantas notas? Eu poderia pegar aqui o docnum e fazer um if
count distinct e colocar o as contagem. Tá bem desse jeito mesmo. Faltou parênteses de novo, Outro pessoal. parênteses. É isso. Ah lá. Então, o cliente C20 mil teve 21 notas, o 30 mil 27 notas, o outro 45 notas, o outro 20 notas, né? E dessa Bom. quantidade de notas, eu tive quem? O doc total with sum as sum doc total. Eu tive a contagem e o total. E o total. Mas e se eu quisesse, por exemplo, saber também quem é o vendedor? Aí eu viria aqui no meu group by, né? Da minha primeira atribuição aqui, colocava o vendedor também. Então ele vai fazer o quê? Ele vai trazer por cliente, por vendedor, quantas notas e o total. E nesse caso aí, mano, não tá considerando, não estamos considerando nenhuma periodicidade específica, que é uma outra Não. variável que poderia entrar também nessa consulta, né? Perfeito. Então eu poderia vir aqui, colocar aqui o meu e-comercial e falar que eu quero filtrar o quem, né? Se a gente pegar a estrutura original, nós temos uma coluna aqui, chamada tax date. Sim. Então eu posso falar assim, eu quero pegar tudo em que o tax date seja maior, por exemplo, que 2022 12-31. A partir dessa data, né? Sim. Então, essa data não é considerada, é a partir dela. Então, vou clicar aqui e faltou o meu cifrão do filter. Isso. Olha lá que belezinha. Já reduziu os dados que estão sendo apresentados somente para as notas fiscais emitidas a partir de 2023. E em cima disso eu trouxe somado para cada um deles. Então veja que eu não preciso pega tudo e faço depois. Eu já posso pedir para o Service Layer me entregar essas informações estruturadas. Então aqui, só para a gente mostrar de forma visual como tudo ficou construído, né? Então eu vou quebrar aqui, ó, para a gente poder ler junto o link e entender tudo que a gente fez nele. Ó. Então, vou pegar até desde o apply. Tá? Então, aqui, ó, do meu apply, eu utilizei o group by. O group by, eu tive os campos que eu quero usar no agrupamento, entre parênteses. Depois eu fiz uma vírgula e disse que eu quero um aggregate, que é um cálculo, né, que é algum tipo de agrupamento. Determinei qual é o campo, o tipo de agrupamento que eu quero e como eu quero que ele seja nomeado na apresentação dos dados. O meu vírgula, meu segundo campo, o tipo de agrupamento que eu quero, que aqui é somando. E aí... Soma de doc total. Alisson, e se eu quisesse, para fechar, pessoal, para fechar aqui, se eu quisesse incluir, além da soma, a menor nota e a maior nota, eu poderia fazer o quê? Né? Eu poderia vir aqui, ó, vou fazer uma vírgula extra aqui só para facilitar a nossa visão. Ó. Eu poderia pegar o doc total novamente e pedir um min, e aí eu vou chamar de menor valor. E eu vou pegar o doc total novamente e vou pedir um max e vou chamar de maior valor. Notificação, maior valor. Beleza? Vamos pegar isso aqui de novo, jogar aqui. E olha só, que interessante. É que aqui eu tive muitas notas similares, ó. Nesse caso eu já tive diferença, ó. A minha soma foi essa, minha menor nota foi essa, minha maior nota foi essa. Então não estou isolado a fazer um tipo. Eu posso fazer todos os tipos de agregação dentro da mesma chamadinha. Beleza? Excelente, muito bom. Era isso. Novas formas de trabalho aí, pessoal. E aí, conta pra gente se vocês gostaram, o que mais vocês gostariam de saber sobre a Service Layer. Aproveita o momento que a gente está no embalo aí sobre ela.
citando aí alguns exemplos de aplicação, tentando puxar algumas funções específicas. Então, se você tiver alguma curiosidade, é o momento, deixa um comentário aí pra gente, que a gente aproveita para a próxima produção. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.